pilotos da Marinha Americana filmando um objeto sem asas fazendo manobras impossíveis. O Congresso dos Estados Unidos discutindo isso abertamente. O governo liberando centenas de documentos secretos. Isso não é roteiro de filme. Aconteceu de verdade e continua acontecendo. Durante décadas, falar sobre OVNI era quase sinônimo de teoria da conspiração. Mas algo mudou. Vídeos de pilotos foram divulgados, audiências oficiais aconteceram, os documentos antes secretos começaram a ser liberados. Mas o que realmente foi revelado? Existe alguma prova de vida extraterrestre? Hoje a gente vai analisar as informações mais recentes e separar os fatos de especulações. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e esse aqui é o canal Ciência Sem Jaleco. Se tá curtindo, já deixa o like que ajuda demais. Antes de falar em alienígenas, precisamos esclarecer uma coisa. OVNI significa objeto voador não identificado. Hoje, os militares americanos usam o termo UAP, fenômeno anômalo não identificado. Isso não significa nave alienígena. Um objeto não identificado é simplesmente algo cuja a origem ainda não foi determinada. Pode ser um drone, um fenômeno atmosférico, equipamento militar, erro de sensor ou algo realmente desconhecido. O interesse moderno explodiu depois da divulgação de vídeos militares americanos, como o FLIR 1, o Jimbao e o Godfest, registrado por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. O caso mais famoso aconteceu em 2004. Pilotos dos porta-aviões USS Nimitz relataram um objeto branco, sem asas e sem sistema aparente de propulsão. O objeto ficou conhecido como Tic-Tac, por lembrar uma bala de hortelã. Os pilotos disseram que ele fazia manobras incomuns e até hoje não existe consenso definitivo sobre a origem dele. Em 2022 e 2025, o Congresso americano realizou diversas audiências públicas sobre UAPs. Militares e ex-agentes de inteligência prestaram depoimentos oficiais. Alguns denunciantes alegaram que existiriam programas secretos de análise de materiais associados a UAPs. Mas até agora nenhuma evidência pública verificável confirmou essas alegações. Em fevereiro de 2026, o presidente Donald Trump determinou o início da liberação de arquivos sobre OVNIs, UAPs e possíveis informações sobre vida extraterrestre. Em maio de 2026, o governo americano divulgou centenas de documentos, imagens, vídeos e relatos, antes classificados como registros militares, relatos históricos, fotografias, entrevistas e vídeos de objetos ainda não explicados. Mas o detalhe mais importante é que nenhum desses documentos apresenta prova conclusiva de origem extraterrestre. Os próprios órgãos americanos continuam classificando a maioria dos casos como não explicados, não como alienígenas. E a parte mais polêmica dessa história ainda vem. Envolve supostas espécies alienígenas identificadas. Se inscreve no canal para não perder e nos acompanhe até o final do vídeo. Entre as declarações mais polêmicas dos últimos anos está uma feita pelo físico Hal Puthoff. Segundo ele, pessoas ligadas a supostos programas secretos de recuperação de OVNIs relataram a existência de pelo menos 4 tipos de seres não humanos. Antes de continuar, nenhuma dessas espécies foi oficialmente confirmada pelo governo americano e nenhuma evidência biológica verificável foi apresentada ao público. Mesmo assim, os relatos chamam a atenção por vir de gente ligada a programas governamentais. Os Greys seriam baixos, com cabeça desproporcionalmente grande, olhos negros enormes e pele acinzentada. Os alienígenas mais famosos da cultura popular, que se popularizaram principalmente depois dos anos 1960. Os Nordics seriam quase indistinguíveis de humanos. Pele clara, cabelo loiro, olhos claros, cerca de 1,80 m. O nome vem da semelhança com povos do norte da Europa, e alguns relatos os descrevem como tecnologicamente avançados e amigáveis. Os insectoides ou mantídeos seriam humanoides
altos e finos, com grandes olhos, parecido com um louva-a-Deus, descritos em relatos desde os anos 1980. E os reptilianos, os mais controversos: pele escamosa, olhos de répteis, postura bípede, tamanho humano. Apesar de extremamente populares na cultura da conspiração, não existe qualquer evidência científica que apoie a existência deles. Um freio de mão aqui é importante. Até agora não existe nenhuma evidência biológica publicada e verificável dessas espécies. Nenhum corpo, nenhum DNA, nenhum tecido analisado por laboratório independente. Nenhuma publicação revisada por pares. São alegações, não fatos científicos estabelecidos. Declarações do ex-presidente Barack Obama viralizaram nas redes, com gente dizendo que ele teria confirmado a existência de alienígenas. Mas não foi isso que aconteceu. Obama afirmou que existem registros de objetos observados por militares que ainda não têm explicação definitiva. Mas também disse não ter visto evidências de contato extraterrestre durante a presidência dele. A posição oficial da NASA continua bastante cautelosa. Ela reconhece que alguns eventos permanecem sem explicação, mas afirma que ainda não existe evidência científica confirmando visitas extraterrestres à Terra. A recomendação é continuar investigando com sensores, radares, satélites e observações mais rigorosas. A ciência não encontrou alienígenas, mas também não descarta a existência deles. Existem centenas de bilhões de estrelas só na nossa galáxia e centenas de bilhões de galáxias observáveis. Desde os anos 1990, os astrônomos descobriram milhares de exoplanetas, muitos em regiões potencialmente habitáveis. Por isso, a maioria dos cientistas considera plausível que exista vida em outro lugar do universo. A grande questão é aonde ela está. Essa pergunta ficou famosa graças ao físico Enrico Fermi. Se o universo é tão antigo e tão vasto, por que a gente ainda não encontrou evidências claras de civilizações avançadas? É o famoso paradoxo de Fermi, um dos maiores mistérios da ciência moderna. Sim, objetos voadores não identificados existem. Isso é um fato. Os próprios governos reconhecem. Mas são alienígenas? Até agora, não existe prova científica publicada que confirma isso. Existem casos intrigantes, vídeos impressionantes, testemunhas confiáveis, mas ainda não existe uma evidência definitiva aceita pela comunidade científica. Os documentos divulgados pelos Estados Unidos não provaram a existência de alienígenas, mas também mostram que existem fenômenos aéreos que ainda desafiam explicações simples. E talvez a maior lição dessa história seja que a ciência não avança por certezas absolutas, mas por perguntas que ainda não foram respondidas. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Nos ajude a crescer o canal Ciência Sem Jaleco mais e mais. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!